Santo, tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Aleluia. Santo, santo, tu és santo. Glória a Deus. Mais uma noite da graça de Deus. Santo, santo, tu és santo. Glória a Deus. Ele é santo e poderoso. Santo, santo, tu és santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações nesta noite. Ilumine nossos olhos, nosso entendimento a cada dia, né? Mais uma vez reunidos aqui para falar a graça de Deus. Está funcionando? Coloquei ele. Para falar o Evangelho da Graça, que de uma vez por todas foi a graça anunciada pelo apóstolo dos gentios. Agradecemos aqueles que estão no Facebook aí nos acompanhando, né? Todos os domingos nos reunimos aqui a partir das 18 horas e falamos o Evangelho da Graça, e às 19 horas iniciamos a transmissão ao vivo, né? Pelo Facebook, depois postamos no YouTube. E depois, quem for assistir esse vídeo, não esqueçam de compartilhar e de, no caso, se inscrever, né? Ver aí a descrição do vídeo, dar o like, né? E compartilhar com os amigos, com os contatos, que é importante para que essa graça chegue a todos. Amém? Então hoje, o tema de hoje, meus irmãos, que estamos reunidos aqui, né? Patrícia, irmã lá aí, graças e paz a todos que estão no Facebook também. O tema de hoje é esse aí: deu dons aos homens até que cheguemos à unidade da fé. É o tema de hoje, né? Deu dons aos homens até quando, né? Até que cheguemos à unidade da fé. Vamos fazer a leitura desses textos iniciais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Amém? Oremos, te agradecemos, Senhor, por essa leitura inicial e pedimos que o Senhor ilumine nossos entendimentos para que possamos entender essa questão dos ministérios, dos dons que são de Cristo, são dons que foram dados aos homens, né? Como Ele mesmo quis. Te agradecemos porque hoje nós temos o entendimento de que não são títulos nem cargos proporcionados por homens, não. São dons que vêm de Deus como Ele mesmo quer, e não é para pessoas específicas, mas sim a quem o Senhor deseja. Amém. Então, meus irmãos, o tema, como nós falamos aqui hoje, deu dons aos homens até que cheguemos à unidade da fé. Quem deu dons aos homens? Deus. Mas quando se fala dons aos homens, Deus não tem preferidos nem escolhidos para que Ele dê dons. Ele deu dons aos homens, é o que está escrito.
Quem deu? Deus. Então quem pode tirar? Ninguém tira o dom que Deus deu. É por graça e como Ele mesmo quer, né? Então hoje em dia nós temos assim, no sistema evangélico, muitos pensam, né, que somente alguns têm dons, quando na verdade diz o evangelho que Deus deu dons aos homens. Vamos fazer a leitura, né? Olha o que diz aqui no capítulo 4 de Efésios. E Ele mesmo deu. Ora, não depende de alguém querer, né, que eu tenha um dom, porque Ele mesmo é quem dá, né? Aí diz aqui, para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né? Então veja aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então veja que o objetivo dos dons ministeriais, dos dons espirituais também, né, de toda a manifestação do Espírito, é o quê? Para a obra do ministério, mas do Espírito, não é um ministério humano, né? nem uma administração de um sistema religioso, não é isso. É o ministério do Espírito, né? Para que todos entendam, né? Se aperfeiçoando nessa graça, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, edificação no entendimento, né? No entendimento do que é graça, do que é evangelho. E diz aqui que isso aí é até que todos cheguemos à unidade da fé. Então veja que os dons não são coisas permanentes, né? Nós vamos chegar lá ainda, tá? Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então muitos ainda não conhecem a unidade da fé e o Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então Cristo é a nossa razão, é a nossa vida. Mas vamos ler primeiro aqui recomendações do apóstolo Paulo. Paulo diz em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, né, do capítulo 4, a partir do versículo 1, o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então veja aí que Paulo fala da necessidade daquele que entende a graça, entende o evangelho, que andeis como é digno da vocação. Então não é simplesmente dizer que crê, mas não está o quê? Digno daquela vocação que ele diz ter, né? Então diz aqui, com que foste chamados. Então Paulo diz sobre o andar neste mundo, né? Ele rogava àqueles efésios que andassem como é digno, né? Vejam aí, Efésios, e diz aqui, com toda a humildade e mansidão. Então isso aí são os frutos do Espírito na vida daquele que diz entender a graça, que vive, que diz viver no entendimento, né, da graça. Então veja aí, com longanimidade, né, suportando-vos uns aos outros. Então veja a necessidade de viver o que? Em amor. Então não adianta nada pregar uma graça sem viver, sem ser longânimo, sem ser manso, sem suportar a fraqueza dos outros, né? Então veja aqui que Paulo fala que é para andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Efésios 4, 2. Procurando guardar a unidade do Espírito. Então, o Espírito tem uma unidade, né? Não existe várias questões do Espírito, né? Assim, no sentido de que o Espírito pode falar uma coisa e com o outro falar outra, né? Então, assim, nós devemos guardar a unidade do Espírito, do entendimento do que é Evangelho. Então veja, a unidade do Espírito é o Evangelho revelado a Paulo, né? A unidade do Espírito, do entendimento, né? Da mente de Cristo, pelo vínculo da paz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. Aí diz aqui, vamos entender sobre essa questão
de um só corpo, um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Vamos ler. Efésios 4:4 diz o seguinte: há um só corpo. Um ou dois? Existem vários corpos, várias igrejas de Jesus, ou é um só corpo? Há um só corpo, um só espírito, né? Como também foram chamados em uma só vocação, a vocação do Evangelho. Não existe várias vertentes, vários entendimentos do que seja Evangelho, né? A teologia divide o Evangelho em vários entendimentos, que uma pode ser uma coisa como pode ser outra. Não existe no Evangelho uma interpretação A e uma interpretação B. O Evangelho é uma coisa só. Diz aqui, ó, há um só corpo, um só espírito, né? Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então só tem um batismo, não são dois batismos, três batismos. O único batismo que existe é o batismo com o Espírito Santo. Não existe outro batismo no Evangelho. O Evangelho não ensina a ter outro batismo, porque o batismo era na lei, né? Antes da cruz tinha o batismo de João, tinha os batismos também lá na lei, né? Pelas oblações da água, onde os cordeiros eram lavados, onde os sacerdotes se banhavam, né? E João Batista veio com um ministério dado por Deus para o período da lei. João Batista veio com um ministério no período da lei, trazendo o entendimento, né, do que seria arrependimento, né, e perdão dos pecados, batizando as pessoas nas águas do Rio Jordão. Mas no Evangelho revelado a Paulo, há um só batismo. O batismo nas águas foi somente até Jesus de Nazaré, onde os apóstolos batizavam, os apóstolos batizantes lá, Pedro, Tiago, João, todos eles batizavam, né? Os discípulos de João também batizavam, mas Jesus de Nazaré estava nesse ministério ainda, né? É preciso entender que ele estava nesse ministério onde se batizava nas águas, tanto é que também ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. Então ele falou com João que por hora deixa. Então veja, vocês podem observar aqui, foi importante até eu tocar nesse lance de um só batismo, porque na época que Jesus compareceu lá, se apresentou a João para ser batizado, João falou assim: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus falou o que com João? Quem pode lembrar o que Jesus falou com João? Falou o que? Por hora deixa. Então vejam que por hora deixa, esse batismo tem que ser cumprido. Muita gente ainda não conseguiu alcançar isso, mas vejam que Jesus, antes da cruz, quando ele foi lá para o batismo, ele falou o que? Por hora deixa, né? Então por hora, naquele momento isso tinha que ser cumprido, ele tinha que ser batizado lá naquele batismo nas águas, que na verdade Jesus não precisava se arrepender, nem Jesus precisava também de perdão dos pecados. Mas veja que João Batista estava batizando para quê? Para perdão, para arrependimento. Mas Jesus precisava se arrepender de quê? De que Jesus precisava se arrepender? De quais pecados? Né? Que perdão que Jesus precisava, se ele era o próprio Deus encarnado? Então veja que ele falou: por hora deixa, a fim de que se cumpra o quê? A graça, o evangelho que Paulo depois veio trazer? Não, a fim de que se cumpra toda a justiça. Qual era a justiça da época? Da época em que Jesus estava em carne aqui? Ainda era a justiça da lei, que tinha que ser cumprida. Então por isso que Jesus falou assim: por hora deixa, a fim de que se cumpra toda a justiça. Então vamos ler aqui de novo, Efésios 4:5. Está bem claro que a gente não precisa divagar muito, né? Tentar dizer por A mais B que não é bem isso. Vejam, um só Senhor. Não tem um só Senhor. Não tem um só Senhor. Para que a gente vai discutir agora se há possibilidade de ter dois senhores? Só há um Senhor, um só Senhor, uma só fé. A fé é o dom de Deus, só tem essa fé, que é o dom que Deus dá aos homens. Não tem vários tipos de fé, né? Só existe uma só fé.
e também um só batismo, não são vários batismos, né? Só existe um batismo. Aquilo que Jesus falou o seguinte, que João iria batizar com água, mas vós, ele falava assim, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E o próprio João Batista falou, né? Que ele batizava com água, mas havia de vir um, né, maior que ele, que batizaria ainda com água? Não. Então, assim, aquele batismo foi um batismo que existiu, não que continuou existindo, né? Que é a verdade do Evangelho. Se fosse assim, Paulo iria iniciar o ministério dele também batizando nas águas, mas ele falou que ele não foi enviado para batizar. Não adianta inventar agora que não é bem assim. Como não é bem assim? Né? Se o próprio Paulo falou que ele não foi enviado para batizar. Se ele não foi, então algum de nós foi enviado para isso? Quem é que tem coragem de falar em qualquer lugar, nas igrejas que tem por aí, que ele foi enviado por Cristo para batizar? Ninguém. Se Paulo não foi, ninguém não foi, né? Se Paulo não foi enviado para isso, então quem é que pode dizer que foi? Por acaso somos maiores do que Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Efésios 4:5. Um só Deus, né? Então veja que a gente não tem que ficar agora discutindo se tem vários deuses, é um só Deus. Então, se é um só Deus, um só batismo. Por que agora eu vou ficar divagando na teologia? Não é bem assim. Não, é porque eles continuaram ainda batizando. O fato de se continuar uma coisa não significa que está certo, né? O fato de a igreja do primeiro século ainda está debaixo daqueles rudimentos, né, do judaísmo, não significa que a igreja teria que continuar fazendo isso. Não, mas é que a igreja no primeiro século eles fizeram isso. Fizeram, mas depois reconheceram que não era isso. Tanto Paulo como Pedro, né, Paulo e Pedro reconheceram que não era mais pelas águas, né, aquele batismo, né? Então o assunto na verdade hoje não é nem a questão do batismo, é porque nós lemos esse texto: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, né? Efésios 4:6. E Paulo continua, Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a quem? Somente a alguns? A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida da decisão de um pastor, de um bispo? Não. Segundo a medida de quê? Do dom de Cristo, Efésios 4:7. Então não depende os dons, né? Essa graça que Deus distribuiu aos homens, não depende de terceiros, é Cristo mesmo. A medida do dom de Cristo. Veja aqui, por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Quem deu? Quem subiu ao alto, quem levou o cativo, quem tirou aqueles espíritos das prisões. Então quem é que fez isso e deu dons aos homens? Ele mesmo. Não depende da decisão de ninguém dizer qual é o seu dom, o que, né? Porque Deus é que dá, né? Efésios 4:8. Paulo fala a todos ou só alguns? Paulo fala a todos. Vamos ver como Paulo fala a todos aqui, Vejam, 1 Coríntios 14:31. Porque todos ou só alguns? Porque todos podereis o quê? Profetizar. Todos podereis profetizar não significa que todos vão profetizar, mas que todos poderão também profetizar. É isso que Paulo está dizendo. Falar o quê? As mensagens do Evangelho. Porque profetizar é falar o quê? O Evangelho, para a edificação. Não tem nada a ver com essa religiosidade que tem por aí, do cara bater com o pé no chão e dizer que está profetizando, que ele é um profeta de Deus. Isso não existe. Não existe, é uma invenção, né? Os homens começam a fazer, e isso aí ficam todos que nem papagaios, repetindo essa atitude que não é o que Paulo estava falando aqui, Porque todos podereis profetizar. Então podem observar que onde a gente vai em algumas reuniões, sempre tem aquela figura do cara que é o profeta, né? Ele é o profeta de Deus, como se ele fosse um profeta do velho pacto. Isso não existe, né? Todos, Paulo está falando todos, ou é só alguns, ou é só um.
Ou é só o pastor que pode falar as palavras do evangelho? Só ele que está com a verdade? Não, todos podem profetizar, uns depois dos outros, veja, para que todos aprendam. Então veja qual é o objetivo da profecia, de profetizar. O objetivo de profetizar é para quê? Para que todos aprendam. Então o objetivo da profecia, de falar as palavras do evangelho, é que nós aprendamos e também que todos sejam consolados. Não existe alguém que se diz pastor, né, que se diz bispo, que ele não está incluído, porque ele se coloca como não esteja incluído. Não, eu não estou incluído porque eu fiz um seminário, porque eu sou um doutor, né, eu sou conhecedor de todas as verdades, né? Ele se coloca como se ele tivesse isento disso aí. Vejam o que é, são todos, não, ó. Não interessa se foi até uma criança que falou as palavras de Deus, né? Uma criança, um jovem, se falou o quê? Se ele profetizou, é para que todos aprendam. Mas aqui está escrito todos, até Paulo se incluiu aqui. E todos sejam o quê? Consolados. Não existe no reino de Deus maiores e menores, os que ensinam e os que aprendem. Não existe isso. Existem dons. Os dons de Deus, eles são distribuídos pelo Espírito Santo para que todos aprendam. Vejam, é para aprender, né? Não existe esse reteté aí, esse terra que nego bate com o pé no chão e eis que eu falo, meu servo. Isso não existe. Isso não existe. Eis que falo, meu servo. Ué, e ele também não é não? Né? Então vejam, ó, para que todos aprendam. É uma coisa didática, né? Profetizar o que? Falar as palavras do evangelho. 1 Coríntios 14, 31. E diz aqui, ó, vamos entender depois. E os espíritos dos profetas, vejam, estão sujeitos aos profetas. A gente tem que entender o que significa isso aqui. 1 Coríntios 14, 32. A gente vai entender. E os espíritos dos profetas, né, os espíritos, o entendimento, né, dos profetas, estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. Vamos ver aqui, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Vamos entender aqui, ó. Espírito dos profetas sujeitos aos profetas. Significa o quê? Conter-se, esperar a sua vez. Então muitos não querem esperar a vez dele falar as palavras do evangelho e se atropelam, né? Cada um fala uma coisa, é tudo misturado, embolado, sem esperar o quê? Sem se conter. Então o que diz aqui? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer? O que quer isso dizer, né? O que isso quer dizer? Simplesmente o que diz abaixo. Vamos ver aqui, ó. Lembrem-se de que uma pessoa que tem uma mensagem de Deus, isso aqui é uma versão mais atual, né? Lembre-se de que uma pessoa que tem uma mensagem de Deus deve ser capaz de se conter a si próprio e de esperar por sua vez. 1 Coríntios 14, 32, numa versão atual, né? Vamos entender aqui, ó, numa versão atual entendemos. E assim, pois todos que têm uma profecia podem falar, vejam, mas um após o outro, né? Dessa forma todos aprenderão e serão ajudados. Então veja, aqui aprenderão, né? Então é isso que quer dizer 1 Coríntios 14, 31, de que o que? Todos poderão falar a profecia, né? Falar a palavra do evangelho. Dessa forma todos aprenderão, né? Lembre-se de que uma pessoa que tem uma mensagem, ou seja, que tem a profecia, né, de Deus, deve ser capaz de conter-se a si próprio e de esperar a sua vez. Isso que significa o quê? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. É isso que significa o espírito dos profetas. A pessoa que tem uma mensagem de Deus está sujeito aos profetas. Deve ser capaz de conter a si próprio e de esperar por sua vez, né? 1 Coríntios 14, 32. Porque aqui diz assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, é a mesma coisa de Deus não pode aceitar o que? A desordem. Deus ama a harmonia e é isso que ele deseja encontrar em todas as igrejas. 1 Coríntios 14, 33. A diversidade de dons, ministérios e operações.
vamos entender aqui sobre essa diversidade de dons, ministérios e operações. Paulo dizia aos coríntios naquela época, né? Naquela época, porque dons não significa que isso é uma coisa permanente, que tem que ter, porque muita gente fala assim, não, porque lá na igreja primitiva acontecia isso, agora tem que acontecer aqui também, mas é de acordo com a necessidade, né? Não tem essa, não é de acordo porque eu acho, porque eu quero que tenha que ter, né? Porque na igreja tem que ter todo mundo falando em língua, aquele negócio que o pessoal pensa aí, porque é de acordo com a necessidade. Ó, Paulo falava aos coríntios, ora, há diversidade de dons, né? Mas o Espírito é o mesmo. E diz aqui, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então veja, há diversidade de quê? De dons, mas o Espírito é o mesmo, ó. Dons, né? Dons, ministérios, ó. E há diversidade de ministérios. Vejam, ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diversidade de operações, né? Então tá lá, há diversidade de operações aqui, né? Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 6. Aí diz aqui, Paulo dizia aos Coríntios, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê? Para poder mostrar que tem, que tinha, que tem que ter? Não, é para o que for útil. É útil hoje se falar em línguas, idiomas aqui? É útil? Qual a utilidade que vai ter de eu chegar aqui no microfone e começar a falar em outros idiomas? Então não é útil, né? Mas veja que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Qual a utilidade de irmãos se reunirem, né? Nas chamadas igrejas pentecostais e começarem a falar aquelas línguas que nem sequer idiomas são, né? Se idiomas não têm utilidade, se falar aqui em inglês, né? Falar uma língua lá do Japão não tem utilidade, porque não tem ninguém aqui para ouvir esse idioma. Muito mais inútil é falar uma língua que não existe em lugar nenhum, né? Que inventaram aí uma língua aí totalmente desconhecida, né? Que não tem nada a ver com o que o Evangelho fala, nem com o que aconteceu lá na manifestação, na efusão do Espírito, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então não depende de que eu decida que tem que ser assim. Eu vou abrir uma igreja pentecostal e na minha igreja vai ter a manifestação do Espírito. As pessoas vão falar profecias, né? Que não, na verdade ninguém está aprendendo nada, né? Porque fala uma porção de coisa, eis que eu revelo a tua identidade, eis que eu revelo que você vai ter um varão, que você vai se casar com um varão, você vai arrumar uma varoa, que não sei o que lá. Isso ninguém está aprendendo nada, é só meninice mesmo, né? Então eu vou fazer uma igreja onde o Espírito de Deus vai se manifestar. Ele decide que o Espírito vai ficar debaixo da vontade dele. Mas veja aqui o que diz o Evangelho, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada, não sou eu que decido, a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Qual a utilidade de eu chegar aqui e ficar revelando, dizendo que eu estou revelando, né? Na verdade é adivinho, né? Espírito de adivinhação que ele tem, na verdade, né? E dizer que está falando uma profecia, que Deus está mostrando para ele um caroço e que não sei o que lá. É muito fácil, né? Quem não tem caroço, né? Tô cheio de caroço. A gente vai ficando velho, vai crescendo caroço em tudo quanto é lugar. Então, chegar aqui e revelar que alguém está com caroço, vamos parar com essa meninice, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Porque há um pelo Espírito. É por quem que é dado? É pelo Espírito ou é pela decisão de um pastor? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, veja. E a outro pelo mesmo Espírito
a palavra da ciência, né, do conhecimento. Veja que coisa bonita, que coisa linda que é o Evangelho. Como o Evangelho, né, está bagunçado, como o Evangelho está confuso, que não tem nada a ver com isso, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de quê? A sabedoria, né? O que falta nos irmãos é sabedoria, né? Muitos irmãos, eles estão como meninos, né? É dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Veja que coisa linda isso aqui, né? 1 Coríntios 12, 8. E a outro pelo mesmo Espírito que a fé. Então, pelo mesmo, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mas é de acordo com a necessidade, né? Vejam, 1 Coríntios 12, 9 é o que falou isso aqui: dons de curar. Tá bom, dons de curar. Mas veja aqui, o que a gente leu no início aqui, 1 Coríntios 12, 7 diz o quê? Mas a manifestação de quê? Do Espírito é dada a cada um para o quê? O que for útil. Eu não tenho que agora fazer uma igreja, vou fazer uma igreja onde vai ter, Deus vai operar milagres, onde os dons de curar, vem aqui que tem um homem aqui que tem o dom de curar, ele que decide, não é ele que decide, né? E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Dons de curar, quem decide é Deus. 1 Coríntios 12, 9, eu não tenho que formatar, né, um ministério de cura, né, num gabinete lá pastoral, vou formatar aqui um modelo onde vai ter cura, onde Deus vai operar, ele que decide que Deus vai operar. Ora, o que é isso, gente? Onde que Paulo fez isso? Onde que aconteceu isso aqui entre os apóstolos, esse tipo de coisa, né? E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, 1 Coríntios 12, 9. E a outra operação de maravilhas. Mas Paulo está falando daquela época lá, né, em que havia necessidade de as pessoas conhecerem, né, o Evangelho, né, a operação de maravilhas. E a outra a profecia. Veja, profecia aqui não é um profeta não, né? Isso aqui é o que? É a pessoa que tem a capacidade, assim, de falar a verdade, né, do Evangelho, a graça, isso que é a profecia. E a outro dom de discernir os espíritos, né? Tem entendimento daquela palavra que foi dada. E a outra, a variedade de línguas. Havia necessidade naquela época de ter o quê? Esse dom de variedade de línguas, porque o Evangelho estava se expandindo. Então, para que todos conhecessem, né, esse Evangelho, havia a manifestação conforme o Espírito decidia, não eu, né, não eles lá, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de língua, porque também havia necessidade de interpretar muitas vezes aquelas línguas, né, porque às vezes um falava e ninguém entendia, então precisava interpretar. Mas essa manifestação era o quê? Um sinal para os incrédulos, né? Para que eles pudessem ver um sinal. Então por isso que houve essa manifestação, mas isso aí foi no início de lá, quando o Evangelho começou a ser falado em todas as nações. Então Deus operou muitas maravilhas, muitos falaram em profecias, mas isso não significa que agora a gente tem que aqui forçar barra para que fique acontecendo essas coisas, né? Porque quem decide é Deus, é de acordo com a necessidade, né? Esses dons, eles não são uma coisa permanente, né? Está escrito no Evangelho que os dons, eles não são permanentes. Está escrito. Vamos ver aqui, a gente vai ver. Vamos continuar aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como o bispo, o pastor, como alguém decide. Não. Os dons ministeriais, as operações, né, de maravilhas, o dom de falar o Evangelho, a profecia, o dom dos idiomas, que muitos falavam idiomas para que esse Evangelho fosse conhecido, né? Era repartido o quê? Particularmente a cada um como quer. Paulo estava falando lá, como quer. Eu não tenho que decidir que agora essa igreja aqui vai ter manifestações do Espírito conforme naquela época ocorria. Não tem que ser assim, porque esses dons são coisas que foram passageiras, são coisas
que diz que esses dons passariam. Está escrito, 1 Coríntios 12, 11. Vamos ler aqui, ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, né? Tem muitos membros, mas o corpo é um só, né? E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, não são vários corpos, né? Mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 12. Pois todos nós, olha só, todos nós fomos batizados em quê? Nas águas? Pois todos nós fomos batizados nas águas, na piscina. Todos nós fomos batizados no Rio Paraíba. É isso que está escrito? Pois todos nós fomos batizados o quê? Em um só Espírito. É o que diz o Evangelho. Todos nós já fomos batizados. Eu não tenho que batizar ninguém, porque todos já fomos batizados. Ó, e Paulo está falando isso aqui há 2000 anos, né? Será que até hoje não entenderam o que é Evangelho? Né? Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos o quê? Bebido de um Espírito. Então vejam aí a verdade do Evangelho que não querem aceitar. 1 Coríntios 12, 13, né? E vamos ler aqui, ó. O Espírito que nós bebemos é a água que bebemos e nunca teremos sede, que Jesus falou com a mulher samaritana. Vamos entender aqui, ó. O Espírito que nós bebemos, que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. E todos temos bebido de um Espírito. O Espírito é a água que bebemos, e nunca teremos sede. Jesus respondeu e disse-lhe para a mulher samaritana, que pediu aquela água, né, que jorraria para a vida eterna, que ela falou: dá-me dessa água, Senhor, para que nunca mais eu volte aqui, né, para que eu não tenha mais sede. Ó, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, da água lá do poço, tornará a ter sede. João 4,13. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, que é o Espírito que foi dado a nós, nunca ou vai ter sede de novo? Nunca terá sede. Ou vai ter sede ainda de outra água, de beber de novo outra água? Não. A água do Espírito que Ele deu a nós, que é a água que Ele deu a nós, que é o Espírito, nós não teríamos mais sede. Quer dizer, a sede de justiça, ela foi satisfeita em Cristo. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então veja, essa água ela fica jorrando o tempo todo de nós, é uma fonte, né, para a vida eterna. Esse entendimento, essa graça que está em nós, isso é a água do Espírito, o conhecimento, né, do Evangelho, a graça que está em nossas mentes, as nossas mentes que foram salvas, né, do engano, né, dos homens. Então veja, nós não temos sede mais, né? Toda a sede da justiça que tinha antes da cruz foi satisfeita em Cristo, porque a água que Ele deu, quem beber dessa água nunca teria sede, e nós não temos. Então nós lemos aqui anteriormente que foi falado aqui o quê? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Não é nas águas, então não é mais água, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos que bebido de quê? De um Espírito. E Jesus tinha falado lá antes da cruz para a mulher samaritana: qualquer que beber desta água, mas daquela água do poço, tornaria a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, né, que é o entendimento da graça, que é o Evangelho em nossas mentes, nunca teria sede mais de justiça, porque a justiça foi satisfeita totalmente em Cristo, né? Olha, sobre os dons, esses dons não eram permanentes, não deveriam ser permanentes, porque muitos acham que os dons eles têm que continuar sem necessidade. Os dons eram o quê? Para o que era útil. Está escrito, gente. Por que vamos inventar uma coisa que não está escrito? Né? Os dons são dados a cada um para o que for útil. Acabamos de ler aqui agora. Isso aí era útil naquela época, é útil hoje. Então para que a gente vai ficar inventando uma língua aqui, batendo com o pé no chão, tentando forçar uma profecia?
que não é profecia, que na verdade a profecia é exatamente falar como nós estamos falando aqui, com entendimento, com graça, para que todos nós aprendamos, todos estamos incluídos nisso. E esses dons, o quê? Não são permanentes. Paulo falava que não eram permanentes, seriam o quê? Aniquilados. Alguém vai falar, como que o dom será aniquilado? Mas é a Bíblia de vocês. A Bíblia diz que esses dons serão o quê? Aniquilados. Não tem necessidade deles depois de uma certa época não teria mais necessidade. Paulo fala aqui aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal. Olha a inutilidade, como um metal. Ainda que ele falasse língua dos homens e dos anjos, né? Falasse idiomas, e não tivesse amor, seria o quê? Como um metal que soa ou como um sino que tine. Quer dizer, seria inútil, né? Só fazendo barulho, né? 1 Coríntios 13, 1. E ainda que tivesse o dom de profecia, viram aí o dom? O dom de profecia, até isso aqui que eu estou fazendo aqui, falando aqui, esse dom de profecia, de falar as palavras do Evangelho, isso aqui também passa, isso aqui vai passar. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse fé, até a fé, hein? De maneira tal que transportasse os montes, né? Esse é o homem de Deus que vai fazer muitas maravilhas, que vai fazer o paralítico andar, o coxo, não sei o que lá, que eles colocam aí, né? Esse é o homem que cura, não sei o que lá. Ainda que tivesse fé de tal maneira que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, 2. E ainda que distribuísse, olha só, até obra de caridade, hein? Obra de caridade não é o amor, não? Não. Obra de caridade não é o amor, não. Obra social não é o amor. Olha só, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, não é uma obra de caridade? É. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha, não está fazendo uma coisa pelo outro, né? E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha, não tivesse amor, como ele não tem amor? Se ele está distribuindo toda a fortuna dele para o sustento dos pobres. Se ele está distribuindo toda a fortuna dele, ele não está tendo amor? Não. Porque o amor não é isso. Isso poderia até ser resultado de um amor, mas isso aqui não é amor, né? Uma obra social. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento, mas é toda para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, como é que ele não tem amor, não? Não, então o amor vem de dentro, vem de Deus, vem do Espírito, né? Nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. O amor nunca falha, mas havendo profecias, o que? Permanecerão? O amor nunca falha, mas havendo profecias, permanecerão ou serão aniquiladas? Serão aniquiladas. Terminará. Vai acabar, acaba, né? Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, continuarão ou cessarão? Cessarão. Não tem necessidade de ficar aqui agora inventando, né? Uma língua para poder falar que está dentro do Evangelho. Estar dentro do Evangelho é estar dentro do que está sendo falado aqui, O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. E havendo até ciência, hein? Desaparecerá. Até o conhecimento humano, o conhecimento das coisas, dos mistérios, né? Até isso desaparecerá. 1 Coríntios 13, 8. Porque em parte conhecemos, veja que é em parte, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então tudo isso é em parte. Todos os dons que Deus deu aos homens que estão aqui na terra ainda, eles são em parte, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja que o que é perfeito já veio, né? O que é perfeito já veio. Então assim, o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 9 e 10. Os dons são coisas de meninos. O pessoal não vai gostar disso não, né? Quem fica procurando dons, né? Eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo, eu sei falar, eu sei isso, eu sei aquilo, eu que sou o cara, eu que sou o formado para ensinar, né? Olha só, os dons são coisas de meninos. Por que são coisas de menino? Ou seja, daqueles que precisam aprender. Então quem é que precisa dos dons? É aqueles que têm que aprender alguma coisa. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11, né?
Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Obrigado, irmão. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Então vejam, gente, por que eu falei aqui, nós falamos aqui que os dons eram coisas de meninos? Porque os meninos é que precisam aprender, ó. Vamos ver aqui, voltando, só para a gente entender, ó, sobre os dons. A gente já tinha lido, mas vamos ler de novo aqui. Profecia, um exemplo é a profecia, né? Deixa eu ver aqui onde está. Quem é que precisa aprender? Né? Vamos ver aqui, quem é que precisa aprender? Os meninos. Quando eu era menino, falava com o menino que precisava o quê? Aprender. Então os dons eram para os meninos, para os que tinham que crescer no entendimento. Então veja, vamos ver aqui onde está escrito, gente. Aqui, ó, porque todos podereis o quê? Profetizar, uns depois dos outros, para que todos o quê? Aprendam. Quem tem que aprender ainda, então a gente ainda seria menino, né? Então veja que Paulo fala aqui, o quê? Vamos ver aqui onde está. Procurando agora essa aqui, deixa eu ver aqui, no início aqui, acho que está aqui. Sim, é assim, ó, aqui, isso aqui, essa parte aqui, ó, querendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, vejam, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que pastores e doutores? Para que o quê? Não homens pastores e homens doutores, mas dons pastores e dons doutores. Não são eles que são, mas os dons é que são pastores, evangelista, dom pastor, dom doutores, né? Dom profeta, dom apóstolo, né? Então veja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento. Ora, quem tem que ter aperfeiçoamento? Quem não está perfeito no entendimento ainda. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, esses dons não são uma coisa permanente. Sempre alguém vai ter que estar debaixo da cobertura que eles dizem, né? Minha cobertura espiritual, porque eu sou o pastor. Então, quando nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, não tem que ficar debaixo de discipulado de ninguém, debaixo da cobertura espiritual a vida toda. Passa 30 anos, o cara ainda está debaixo da cobertura espiritual. Ele nunca cresce, ele é sempre menino, né? Então esses dons são até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem o quê? Imperfeito ou perfeito? Perfeito no entendimento, ele entende perfeitamente o Evangelho, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja aí que os dons é para que aprendamos, mas o dom não pode ser confundido. O dom não pode ser confundido com título nem cargo, né? Cargo de pastor, título de bispo, isso não existe no Evangelho, né? São manifestações do Espírito. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mas o que? É a manifestação do Espírito. Não é um título nem um cargo, né? É dada o que? A cada um para o que for útil. Até os dons ministeriais, eles são o que? Manifestações do Espírito. Então o dom pastor é uma manifestação do Espírito. O dom apóstolo foi uma manifestação do Espírito em Paulo, para ele trazer o apostolado lá, o que foi pregado aos gentios. Então, gente, o tema de hoje foi esse aí. Terminamos. Semana que vem a gente continua, né? Deu dons aos homens, o quê? Até que cheguemos à unidade da fé. Amém? Então não existe mais aquela figura de um que ensina e outro que aprende, porque todos poderão falar. Está escrito: todos vós podereis profetizar, diz o Evangelho. Não existe aquele que possa dizer assim: não, eu não preciso
de ouvir alguém falando que não seja eu aqui. Não existe isso. Deu dons aos homens até que cheguemos à unidade da fé. Esse foi o tema de hoje, amém? Graça e paz a todos. Vamos cantar esse louvor aqui final mais uma vez. Glória a Deus, aleluia.